boa noite. Bem-vindos ao nosso estudo do Vedanta Sutra, de acordo com a interpretação, o comentário do Srimad Bhagavatam. Então, Om Jnanati Miranhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astatya Deshatarine Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwa Padantikam. Então, continuando nossa leitura, né, do Vedanta Sutra, na aula passada nós paramos no Adhikarana 7. Tá? Então, eu só vou fazer uma... Eu vou colocar aqui na tela, tá? Um pouco sobre... Vamos ver aqui, Vedanta Darshan. Tá? Então, só para nos situarmos no nosso estudo, tá? Nós estamos ainda no primeiro capítulo, tá? Do Vedanta Sutra, que na edição da BBT, essa tradução, ela tem uma divisão diferente. Eles não, o que é denominado como capítulo, em sânscrito, né? que é adhyaya, o tradutor traduziu como parte. Então, a parte 1 seria o capítulo 1, e o que é pada, que são as divisões do capítulo, está sendo chamado de capítulo. Então, de acordo com a edição de Baladeva, que nós estamos usando, não, nós estamos na primeira parte, no terceiro capítulo, que seria o terceiro pada. Tá? E aqui está dizendo aqui, então, a primeira parte, que é o primeiro capítulo, ele é denominado Samamvaya, correlação ou ordem. Ele explica que Brahman é o que está sendo discutido em todas as escrituras, o Shastra, ou literaturas védicas, apresentando uma reconciliação de questões controversas contidas nessas escrituras. Tá? Então, esse capítulo, essa parte do Govinda Vashtana, que é o comentário do Vedanta Sutra, estabelece que o Senhor não tem defeitos, é dotado de shaktis ilimitadas e inconcebíveis, possui qualidades atrativas e limitadas, está presente dentro de todos os seres. Também estabelece que ele, sendo diferente de todos os outros seres, é simultaneamente as causas materiais e eficiente do universo. É o controlador de todos os seres e deve ser conhecido pelo Vedanta. Então, esse aqui é um resumo de toda a primeira parte, tá? Que constitui o primeiro volume da edição do Vedanta Sutra, que é edição pela BBT. Ele apresenta duas partes, né? A parte 1 e a parte 2. O segundo volume já entra na parte 3, e a parte 4, que seria o capítulo 3 ou 4, de acordo com o sânscrito. Então, então vamos retomar. Então, o processo de estudo do Vedanta Sutra, só recapitulando, não? Em cada pada, ou em cada capítulo, de acordo com essa edição de Baladeva, ele tem vários temas. Os temas são chamados de tópicos, tá? São traduzidos aqui como tópico. Ou melhor, em sânscrito seria adhikarana. Então, na aula passada, nós lemos o tópico 8, tá? Desculpe, não, o tópico 7. Nós temos o tópico 7 do terceiro capítulo, ou do terceiro pada. Tá? Como
nós já lemos isso na aula passada, mas como este Adhikara era bem longo, porque tem vários sutras, porque é assim, né? Tem a apresentação, a declaração, depois tem a dúvida e o argumento, e depois o Siddhanta, que é a conclusão do tópico. E para estabelecer a conclusão, você cita os aforismos, ou sutras. Então, alguns Adhikara, alguns tópicos, só responde o Siddhanta com um sutra, outros usam vários sutras. Nesse caso aqui, nós temos 5 ou 6 sutras que tratam deste tema. Então, como nós, na aula passada, nós paramos, nós lemos o Sutra 26, o Sutra 27, o Sutra 28, o Sutra 29, e íamos começar a estudar o Sutra 30, tá? E como ele era muito longo, não deu para nós estudarmos, nós paramos aí e fizemos a nossa discussão em relação à aula que nós fazemos sempre. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou continuar este tópico, mas antes de continuar, eu vou fazer uma pequena revisão, tá? Do que é o tópico de novo, tá? É o tópico que ele é chamado o Adhikara 7, que é sobre as qualificações dos devatas, tá? Sobre a qualificação dos devatas em relação à adoração, tá? Por isso é chamado Devata Adhikara, o tópico sobre os devatas. Então, nesse tópico, eu vou seguir aqui o livro do Baladeva, que é o mesmo que tem aqui nesse estudo, que mostra os versos do Bhagavatam. Então, a fim de provar, né, que Brahman é do tamanho de um dedo polegar, né, que é o Angushta que ele está falando, mencionou-se que os homens, que os seres humanos são qualificados para meditar ou adorar o Senhor. Então, essa evidência, né, essa afirmação, por essa afirmação, ela nos leva a crer, parece que somente os seres humanos podem adorar o Senhor, tá? Somente os senhores podem meditar ou adorar a pessoa suprema. É importante entender que na linguagem upanishádica, especialmente na interpretação de algumas tradições Vaishnava, a palavra adorar e meditação, elas se misturam. Então, por isso que tem uma palavra chamada em sânscrito upasana. Upasana, às vezes, é traduzido como meditação e adoração, porque a meditação é uma forma de adoração, ela pode ser passiva, né, quando se medita de uma forma só de contemplar Deus no coração, ou ela pode ser ativa através do serviço devocional. Ela serve a Deus, ela tem uma atitude de amizade com Deus, ela tem uma atitude de proteger Deus com amor maternal, paternal, e ela tem uma intimidade conjugal com Deus. Então, essa parte já é a parte de Bhakti como serviço. Então, o primeiro tipo de Bhakti, que é chamado Shanta, é, às vezes, chamado só de meditação. Então, algumas tradições Vaishnavas, elas não entram na parte mais confidencial de amor, de intimidade com Deus. Eles ficam apenas medita Deus no coração, como Paramatma, como Vishnu, uma atitude de reverência, tá? Então, portanto, a literatura védica fala que os seres humanos são qualificados para meditar. Então, baseado nisso, não há crença de que são seres humanos. Então, para refutar essa crença equivocada, né, citou-se este verso do Brihadaranyaka Upanishad, que dá o tema deste, que estabelece esse tema, né, que fala que quem for que entre os devas meditar no Senhor, alcançará o Senhor. O mesmo se aplica aos sábios e aos seres humanos. Tad yo devanam pratyabhudyata. Aquele que meditar nos deuses, aquele entre os deuses, Devanam está aqui, está no instrumental, né? Entre os deuses, através dos deuses, adorarem o Senhor Supremo, da mesma forma, ele alcançará o Senhor. Saeva tat tadarshina tata. Então, o mesmo vai se aplicar, entende, aos sábios e os seres humanos. Então, essa afirmação, às vezes, leva a esse equívoco.
tá? Então, e depois diz, também o mesmo Upanishad, né? O Abrahado Aranaka. Tadeva Jyoti Ayur Hopasate Amritam. Os devas meditam no Senhor, que é a luz das luzes e que é vida e eternidade. Então, baseado nisso, se estabelece que os devas também estão qualificados para executar Bhakti, para adorar. E podemos constatar que muitos deuses, muitos semideuses, como Shiva, como Yamaraj, eles são também grandes mestres de Bhakti. Inclusive, no Srimad Bhagavatam, ele enumera 12 personalidades chamadas Mahājanas, as grandes autoridades de Bhakti. E aí você enumera alguns desses Mahājanas, são semideuses, como, por exemplo, Yamaraj. Yamaraj é considerado um dele. Shiva, Mahadeva, é considerado um dele. O Senhor Brahma. Então, você vai encontrar ele nesse sentido. Se eles adoram, então então não é só os seres humanos, os devas também podem. Então aí o Sanshaya, a dúvida, cria alguma argumentação que é muito apoiada pelo sistema do Purva Mimamsa, que é o Karma Mimamsa, que nós estamos discutindo esse argumento, inclusive o sutra que nós vamos ler hoje vai falar sobre isso. Então, o argumentador, ele contesta essa afirmação de que os deuses possam adorar. A adoração de Brahma é possível para os devas, como é feito para os seres humanos? Isso é possível? Essa é a dúvida. Aí o argumentador fala, essa adoração não é possível para os devas, por eles não possuírem corpos ou sentidos. Indra e outros devas foram criados por meio de mantras e não possuem órgãos dos sentidos. Por não terem sentido, não têm nem desejos materiais, nem renunciação espiritual. Tá? E aí nós podemos ver que é apresentado alguns sutras. Eu não vou repetir. Na aula passada, nós já estudamos esses sutras. Tá? O 26, nós já vimos, não? Deve-se aceitar que os devatas que estão acima dos homens também adoram Brahman. Há toda a argumentação, tanto de Baladeva no seu comentário, que nós estudamos. Você pode dar uma olhada na gravação da aula passada para essas discussões, de que se alguém argumenta que há contradição em relação ao sacrifício, a resposta é não, porque os devatas podem expandir de muitas formas, etc. Então, nós discutimos, e nós paramos, o último sutra que nós vimos foi o 29. Tá? Então, no sutra 29, fala sobre a eternidade dos Vedas. Tá? Então, nós discutimos sobre essa questão de que os Vedas são eternos, apesar da criação ser temporária, os Vedas se manifestam ciclicamente, mas como princípios arquetípicos eternos que se manifestam aqui, e da mesma forma, tudo aquilo que é criado pelos Vedas também fazem parte de uma natureza eterna, arquetípica que existe. Apesar de ter um período de criação e destruição, que é temporário, mas os princípios que orientam as diretrizes para a criação são eternas. Tá? Por isso que os Vedas... Então, nós vamos passar agora para o texto, o aforismo 30, que também vai nos dar argumentações para provar realmente que não é só os seres humanos que podem adorar o Senhor Supremo. Tá? Sábios, deuses podem ser... Então, aqui, continuando a discussão que nós paramos na aula passada, o verso do Vedanta Sutra é esse. Samanama arupatva chavri tvapi avirudho darshanashmritescha. Samana, o mesmo, nama, os nomes, rupatvat, porque as formas, cha e avrital, na repetição, api também, aviroda, não contradição, darshanat, por causa dos shrutis e smritis, depois smrite, por causa dos smritis, cha também. Tá? Então, a tradução, baseado nesse aforismo, não há contradição, porque depois do Pralaya é a aniquilação cósmica, depois que o universo é destruído, as coisas são criadas com os mesmos nomes e formas. E isso é confirmado no Shruti. Então, quando o Brahma veio, ele criou
os semideuses, Indra, os seres humanos, os demônios, os 7 sistemas planetários superiores. Então, todo esse conhecimento, eles se manifestam também em todas as criações, porque são conhecimento arquetípico, como um programa. O programa, ele roda, mas ele pode rodar diferente cada vez, devido a você fazer opções um pouco diferentes, tá? Mas é baseado no mesmo princípio, é programado no mesmo princípio. Então, toda a criação material, ela já tem um modelo pelo qual ela se manifesta de acordo com esse modelo. Então, é baseado nisso que este aforismo está falando. Então, vamos passar agora para o comentário de Baladeva Vidyabhushan, o comentador. É um comentário longo, por isso que nós paramos isso na aula passada. Tá? Então, não há contradição, porque depois do pralaya, depois da aniquilação, as coisas são criadas com os mesmos nomes e formas. Isso é confirmado nos Shrutis e nos Smritis. Então, comentário, a palavra cha é usada para destruir a dúvida. No momento de uma nova criação, após o pralaya avrital, aniquilação, né? Não há contradição, porque as palavras dos Vedas, não há contradição sobre as palavras dos Vedas serem eternas. A virodha significa que não há contradição. Por quê? Porque as coisas existem na nova criação com os mesmos nomes e as mesmas formas. Samana rupa, samana nama rupata. Samana é mesmo, nama, nome, rupa, forma. Tuat significa condição de ter o mesmo nome e mesma forma. Então, no momento da grande destruição, o pralaya, né, os Vedas e as várias formas expressas em suas palavras, porque é assim, os Vedas criam o mundo, porque os Vedas são o verbo. Então, os sons, as sílabas védicas, são sementes da criação. Quando ele é falado, então todo esse universo é criado. Mas chegou um momento, porque esse mundo material ele se manifesta em cíclicos, temporários, o momento, tudo aquilo que foi criado pelos Vedas é destruído. Mas é destruído o efeito dos sons védicos, mas não o som védico. Entende? Não aquelas sementes que deram origem à criação. Tá? Então, aqui... Porque, assim, por causa da declaração do Shruti e Smriti. Tá? Espera um pouquinho. Nós paramos aqui. Não, eu fechei. As palavras que denotam objetos nos Vedas denotam a eternidade dessas formas em particular. Tá? Então, seres são criados a partir de palavras eternas. Ata Prabhava. Então, as palavras que denotam objeto dos Vedas denotam a eternidade dessas formas em particular. As formas materiais surgem pela lembrança daquelas formas eternas expressas por palavras específicas. As formas são eternas, porque existem antes de sua manifestação. No livro de Vishwakarma, essas formas são descritas. Por exemplo, Yama tem um bastão na mão e Varuna tem um laço, uma corda na mão. Outros, então, pintam a imagem. As palavras dos Vedas que descrevem Indra são indicações de uma forma específica, como a palavra vaca. Ela não descreve um indivíduo específico, como a palavra Chaita, que é o nome, né? Uma vez que as palavras dos Vedas expressam formas eternas, elas não são destituídas de autoridade, nem são contrárias às declarações do Mimamsa. Por que assim? Por causa das declarações do Shruti e dos Smritis. Os Shruti são os Vedas, né? Brahmana e Upanishad. Smriti são os Puranas, Mahabharata, Ramayana e outra literatura, como alguns samhitas, tá? Então, Pratyaksha Numana Abhyam. O Shruti descreve a criação com
palavras. Tá? Eta eti havai prajapati devam asrijatas gramiti manusham indraiti pitrinsh thira pavitram iti graham ashvaiti stotram vishwaniti mantram abhisaubhageti anyaha prajaha. Brahma criou os devatas, pronunciando ET. Ele criou os homens, proferindo Rishi Gram. Ele criou os pitris, pronunciando Indavaha. Ele criou planetas, pronunciando Tiras Pavitram. Ele criou versos de louvor, proferindo a chuva. Ele criou mantras com a palavra Vishwa. Ele criou todos os outros seres, proferindo Abhisaubhagya. Esse aqui é o texto do Panchavishanti Brahmana. Tá? Então, os Smritis vêm e nos falam. Espera um pouquinho. Tá certo. Nama rupam chabhutanam krityanam chaprapanchanam veda shabdena evadal. Tá? A partir das palavras dos Vedas, Brahma criou os nomes e as formas de todos os seres, dos devatas e desenvolvido rituais. Na verdade, me desculpe, eu estou lendo o verso anterior, mas não tem nem problema, a gente está recapitulando. Tá? Na verdade, o verso que eu tinha que ler agora seria o verso 30. Tá? Então, o verso 30, eu na hora de falar o comentário de Baladeva, eu abri na folha errada, tá? Então, nós estamos vendo o comentário do verso 30. Eu vou ler de novo, tá? Então, o Sutra 30 não há contradição, porque depois do Pralaya as coisas são criadas com os mesmos nomes e forma. Isso é confirmado no Shruti e no Smriti, tá? A palavra Cha é usada para tirar dúvida. No momento de uma nova criação, após o Pralaya abrital, não há contradição sobre as palavras dos Vedas serem eterno. Por quê? Porque as coisas existem na nova criação com os mesmos nomes e formas. Samana Rupatva. No momento da grande destruição, os Vedas e as várias formas expressas por suas palavras, que são objetos eternos, residem no Senhor dotado de Shaktis, tendo se tornado unas com ele. Quando o Senhor deseja criar os universos, essas formas aparecem novamente. A criação se manifestará a partir do Senhor e do Brahma de 4 cabeças, enquanto reflete sobre as várias formas descritas nos Vedas. Assim como um oleiro considera as formas de vasos anteriores antes da palavra vaso, e depois produz vasos semelhantes, a criação posterior é semelhante à criação anterior. A criação ocorre após a grande destruição, Pralaya, né? Assim como ocorre após a destruição seguinte do dia de Brahma. Então, como se sabe disso? E isso é conhecido pelos Shrutis, Darshana, e pelos Smriti. Smriti. Alguns Shrutis que descrevem isso são os seguintes. Atma Vaidam Ekaya Vagrasim Nanyat Kinchanam Ishaem Ishata Lokam Nusrija. O Senhor estava sozinho no começo. Nada existia. Ele olhou e criou os mundos. Esse é o verso do Aitareya Upanishad 1. Yo Brahmanam Vidadhati Purvam Yo Vai Vedangscha Prahinoti Tatmai. Ele primeiro criou Brahma. Ele deu os Vedas. Verso da Shweta Shatara Upanishad 6:18. Surya Chandramasa Dhata Yatha Purvam Makaupaya.
O Criador fez o sol e a lua, como os fizera anteriormente. Um verso do Rig Veda, do Mandala 10. A seguir, são apresentados alguns exemplos que descrevem isso. Niyagrodha Subhanauti Yathabiji Vyavastitaha Samyame Vishwangakilam Bijabhute Yathavai. Assim como uma enorme figueira de Bengala se situa em uma pequena semente, todo o universo situa em ti no momento da destruição. Esse é um verso do Vishnu Purana. Tá? Narayana Parodeva Tasmajata Chaturmukha. O Senhor Supremo é Narayana. Foi dele que nasceu Brahma. Brahma Hridaya Adikavai. O Senhor transmitiu os Vedas a Brahma. O verso do Varaha Purana. O ponto principal é este. Após a grande destruição, o Supremo Senhor, Bhagavan, contemplando o universo como existia anteriormente e decidindo expandir-se em muitos, separa de si mesmo todos os desfrutadores e objetos desfrutados que se fundiram nele sutilmente, ou seja, que estavam na criação anterior, né? E cria o universo feito de elementos, começando com o Mahatattva. E também cria Brahma, como anteriormente. Ele manifesta os Vedas, também como eles existiam anteriormente. Ele também permanece dentro do universo como controlador interno. Brahma, recebendo poderes de onisciência pela misericórdia do Senhor, depois de contemplar as formas dos seres através das palavras dos Vedas, cria-os como réplicas dos seres anteriores, como os devatas, humanos, etc. Como os Vedas contêm palavras como Indra, que expressam arquétipos eternos, os Vedas permanecem perfeitos. A relação da palavra com o objeto é eterna. Assim, a objeção de que os Vedas expressam objetos temporários é neutralizada. E assim, os devatas, possuidores de corpos, são capazes de adorar uma vez que são qualificados para adorar Brahman. Não há contradição nos devatas, meditando no Senhor, que é do tamanho de um polegar, pois eles concebem o tamanho do Senhor de acordo com o tamanho de seus polegares. Então, imagina, o polegar de Brahma é maior do que todos os mundos. Então, é tudo proporcional. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, com isso, nós vimos o comentário de Baladeva para esse aforismo. Então, vamos ver agora aqui, tá, os versos do Srimad Bhagavatam que comentam este aforismo. Então, aqui nós temos 2 versos do segundo canto do Srimad Bhagavatam. Então, esse segundo canto do Srimad Bhagavatam é o capítulo 9, e no capítulo 9 ele fala sobre as respostas baseadas na versão do Senhor, não? Então, Shukadeva Goswami, melhor, Sutta Goswami, quem está respondendo essas perguntas? O Senhor Brahma, tá? Depois dele ter contemplado o Senhor Supremo, não? O Senhor Vishnu, ter meditado nele, aí a Suprema Personalidade de Deus
Brahma responde para ela, né? Então, aqui, esse é um dos versos das afirmações onde Shukadeva Goswami está descrevendo as respostas de Brahma ao Senhor Supremo, tá? Sri Shukuvacha Sampradishaiva Majano Jananam Paramesthinam Ashyatastasya Tarupam Atmano Nyarunadharihi. Shukadeva Goswami disse a Maharaj Parikshit: a suprema personalidade da divindade, Hari, depois de ter visto em sua forma transcendental e instruindo Brahma, o líder das entidades vivas, ele desapareceu. Então, nessa parte se descreve exatamente isso, o Senhor Brahma vendo o Senhor Vishnu e ele desapareceu. E aí complementa, o verso seguinte continua essa ideia, Antarhitendriyarthaya Harayedihitanjalihi Sarvabhutamayo Vishwam Sasarjidam Sapurvavat. Com o desaparecimento da suprema personalidade da divindade, Hari, que é objeto de desfrute transcendental para o sentido dos devotos, Brahma, de mãos postas, começou a recriar o universo cheio de entidades vivas como ele era antes. Então, aqui esse é o verso Srimad Bhagavatam que descreve esse fato de que a criação de Brahma não é nada original, ele apenas segue a cartilha dos Vedas, que são eternos. Então, as formas são eternas. Agora, a manifestação desta forma, né, através dos elementos materiais, é temporária, porque elas são criadas e tudo que é criado é destruído, como Krishna explica na Bhagavad Gita, né? Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sataha. Os sábios, estudando a natureza de ambos, puderam concluir que não há cessação para aquilo que é real e não existe continuidade para aquilo que é irreal. Então significa que a irrealidade não é das formas arquetípicas, é da manifestação dessas formas através dos modos da natureza material. O modo da natureza material faz com que a sombra de uma realidade se manifeste dentro dos limites do tempo e do espaço. Tá? Então, com isso, o Srimad Bhagavatam fala sobre esse verso. Então, vamos partir agora para o próximo aforismo, não? Madhyadishvasambhavadanadikaranam jaiminihi. Madhu, no mel, Adishu e no resto, Asambhavad, devido à impossibilidade, Anadikaram, qualificações, Jaimini diz que os devatas, os semideuses, né, não podem realizar esse Madhuvidya, pois é impossível ser objeto de adoração e adorador, e não faz sentido alcançar o que foi alcançado. Aqui, este aforismo está falando sobre uma cerimônia védica chamada Madhuvidya, né? Como semideuses, eles são objeto do sacrifício que os seres humanos oferecem, então eles não podem fazer sacrifício porque eles recebem o sacrifício. Então, esse é um purva paksha, é um argumento contrário que Vyasadeva está trazendo neste aforismo. Tá? Então, às vezes, nem todos os aforismos, nem todos os sutras apresentam como a conclusão do Siddhanta. Entende? Às vezes, ele traz, de novo, mais uma dúvida para explicar, para derrotar pontos que não foram derrotados nos sutras anteriores. Então, portanto, aqui há uma lembrança deste ponto. Tá? Então, antes de eu ler o comentário de Baladeva sobre este ponto, Baladeva ele explica que os devatas são qualificados, tá, para os métodos de adoração vidya, dos quais a pergunta aqui,
que Baladeva traz o Purva Paksha de novo aqui, antes de seu comentário. Os devatas são qualificados para os mestres de adoração Vidya, dos quais são objetos de adoração. Isso deve ser considerado. Então, de novo, Baladeva ele volta ao início do Adhikara, né? No início do Adhikara há um Purva Paksha, um argumento oposto. Agora ele traz outro argumento oposto sob outra perspectiva, para negar a afirmação do tema. Citando, Asalvadityo devamadu tasya vyayureva tirasti navansha. O sol é mel para os devatas e seu céu é a estrutura sustentadora. São versos do Chandogya Upanishad. Neste verso da Upanishad, o sol é considerado mel para os devatas. Diferentes raios do sol são considerados os alvéolos de um favo de mel, né? Os vasos, os rudras, adityas, maruts e sadhya, que são classes de deuses, né? Vendo o néctar, tornaram-se satisfeitos através dos principais devatas. O sol se torna mel por possuir rasa, doçura, né? Na forma de alvéolos representado pelos raios, e é produzido pela realização de atos descritos nos Rigs e outros Vedas, representados pelas abelhas que produzem o mel. Tá? Então, por isso, aqui também, Baladeva ele faz uma notinha no rodapé dizendo que, ao conhecer este Vidya, este conhecimento do Madhu Vidya, né, o conhecimento do mel, né, a pessoa pode se tornar Deus, um vaso, um semideus, ela se torna um devata por esse conhecimento, por executar esse sacrifício. Então, continuando aqui, outro tipo de adoração são descritos em outros lugares, envolvendo meditação nos devatas. No próximo sutra, apresenta-se a opinião de Jaimini. Então, por isso, Baladeva nos explica, antes de falar do seu aforismo e comentar sobre ele, como que este aforismo não é parte do Siddhanta. Ele é uma recapitulação do Purva Paksha, do argumento oposto. Tá? Aqui. Então, o sutra é esse, né? Que eu li aqui, Jaimini disse que os devatas não podem realizar esse Madhu Vidya, né? Pois é impossível ser objeto de adoração e adorador ao mesmo tempo. E não faz sentido alcançar o que já foi alcançado. Esse é o argumento que Jaimini traz para mostrar que os deuses não podem adorar Brahman, tá? Porque eles são adorados. Então, eles não podem adorar. Então, aqui, Jaimini, Baladeva comenta, Jaimini diz que os devatas não estão qualificados para essa meditação no mel. Por quê? Porque é impossível. Quem é objeto de adoração não pode ser o adorador. Uma pessoa não pode ser as duas coisas. Também não faria sentido para um vaso, um tipo de Deus, não, alcançar o resultado de Madhu Vidya, que é tornar-se um vaso. Se o sacrifício do Madhu Vidya é para se tornar um Deva, então o Deva não precisa executar esse sacrifício, tá? Porque ele já é. Esse é o argumento colocado aqui. Então, agora vamos ver o Srimad Bhagavatam. O que o Srimad Bhagavatam nos ilumina em relação a isso? Então, nós temos aqui três versos do Srimad Bhagavatam, especialmente do sexto canto do Srimad Bhagavatam. Então, no sexto canto do Srimad Bhagavatam, o oitavo, sexto canto, nós vamos no capítulo 9. Então, nesse capítulo 9, o texto 22, que esse texto é muito interessante, que ele trata sobre quando Indra matou o demônio Vritássura, e aqui fala sobre o aparecimento de Vritássura, tá? O grande demônio Vritássura. E aqui no capítulo 9, texto 22, nós podemos ver que quem está falando aqui é
os deuses, tá? Os semideuses estão em relação à adoração do Senhor Supremo, eles falam nesse verso aqui, 22. Não, primeiro, vamos aqui. Não, 21, 25. Tá, primeiro nós vamos no 25, depois voltamos para o 22. Yeah. Deixa eu ver aqui. Aqui. 25, 3, 25. Não, este verso aqui, ele é no começo, não é outro capítulo. É sobre Yamaraj instruindo os seus mensageiros Yamadutas. Os Yamadutas tentaram trazer Adyamila, um pecador, para o inferno, mas como Adyamila se abrigou nos nomes do Senhor Vishnu, o Senhor Narayana se purificou e, portanto, os Yamadutas, que são aqueles que arrancam as almas dos corpos e levam para Yamaraj serem julgados, se eles vão para o céu, para o inferno, e aquele pecador, ele cantou os nomes de Krishna, de Vishnu, do Senhor Narayana, e se purificou de todos os seus pecados, e, portanto, ele não pôde ser capturado. Então, e aí os Yamadutas ficaram muito confusos, e aí o Senhor Yamaraj está se iluminando os seus servos, não? Que são os Yamadutas. Tá? E essa parte aqui, ele vai dizendo aqui. Prayena Vedataidam Namahajanoyam Deva Vimohita Matir Batamaya Yalam Trayam Jadikrita Matir Madhu Pushpitayam Vaitaniki Mahati Karmani Ujamanaha. Porque estão confundidos pela energia ilusória da suprema personalidade da divindade, Yagyavalkya e Jainini e outros compiladores das escrituras religiosas não podem conhecer o secreto e confidencial sistema religioso dos 12 Mahadyanas. Eles não podem entender o valor transcendental. Eles não podem entender o valor transcendental de executar o serviço devocional ou de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Aqui está faltando um comentário. Mas como eu estou com o Bhagavatam aqui, ficou faltando aqui, depois eu vou corrigir isso aqui, nessa apostila. Ele continua. Eles não podem entender o valor transcendental de executar o serviço devocional de cantar o mantra Hare Krishna, porque suas mentes deixaram-se atrair pela cerimônia ritualística mencionada nos Vedas. Sua inteligência tornou-se obtusa. Assim, eles estão ocupados em coletar os ingredientes para as cerimônias ritualísticas, que produzem apenas benefícios temporários, tais como elevação ao planetas celestiais, onde, então, podem gozar de felicidade material. Eles não se sentem atraídos às atividades de glorificação ao Senhor, ao contrário, estão interessados apenas em Dharma, desenvolver religiosidade, arte, desenvolvimento econômico, kama, prazer material e moksha, a libertação deste mundo. Então, e aí continua, agora este outro verso já está daquele capítulo que eu estava colocando, que é o verso 21, tá? Os semideuses falam, Sridevuchuhu Vayambaragniyakshitas Tayas Triloka Brahmadayo Yevayam Udvijantaha Haramayas Mai Balin Antakosau Viveti Asmat Aranam Tatona. Então, esse é o 21. Tá? Vou marcar aqui para corrigir a apostila. Tá? Os semideuses disseram, os 3 mundos, tá, foram criados pelos 5 elementos, a saber, éter, ar, fogo, água e terra, os quais são controlados por vários semideuses, começando com o senhor Brahma. Tendo muito medo
de que o fator tempo acabe com nossa existência, oferecemos presentes ao tempo, executando o trabalho que o tempo nos impõe. Contudo, o próprio fator tempo teme a suprema personalidade da divindade. Portanto, adoremos este Senhor Supremo, pois só Ele pode dar-nos proteção completa. Aí o verso seguinte, que completa essa, é Avishmitam tam paripurnakamam Svenaiva labena samaprashantam Vino pasarpatya param ibalisham balishaha svalanguninati titarti sindum. Livre de todas as concepções da existência material e nunca se deixando espantar por coisa alguma, o Senhor sempre é alegre e plenamente satisfeito com sua própria perfeição espiritual. Ele não tem designações materiais e, portanto, é estável e desapegado. Esta suprema personalidade da divindade é o único refúgio de todos. Quem deseja ser protegido por outrem, de certo, é um grande tolo que pensa em cruzar o oceano agarrando-se à cauda de um cachorro. É interessante. Tá, então, agora, 33. Vamos passar agora para o próximo aforismo. Tá? Nós temos mais 2 aforismos para acabar o nosso... Esse é de cara, né? Que é o tema da aula de hoje. Tá? Então, vamos partir agora para o 32. Jyotish Bhavatya. Os devatas não são qualificados para esse culto porque eles devem adorar a luz suprema, o Senhor. Então, de novo, aqui está vindo aqui, tá? O Purva Paksha, de novo, se apresentando aqui para serem tratados. Tá? Os devatas não são qualificados para esse culto porque eles devem adorar a luz suprema, o Senhor. Tá? Então, vamos ver como que Baladeva nos explica esse verso. Tá? Baladeva explica, eles, os devatas, não são qualificados porque têm a posição de adorar o Senhor Brahman, o Supremo Brahman, na forma da luz, Jyotishi. O Shruti diz que Tadeva Jyotisham Jyotirayurupasate. Os devatas adoram o Senhor, a luz de todas as luzes, a essência da vida. Esse é um texto da Brihadaranyaka Upanishad. Embora os devatas e humanos possam adorar o Brahman, o culto à luz de todas as luzes é o culto particular para os devatas. Sugere-se que eles não façam outro tipo de adoração. Então, a resposta vai vir no próximo sutra. Né? Então, o Purva Paksha está tentando falar que tudo bem, os devatas podem adorar, mas eles têm um tipo de adoração especial que só ele pode fazer. Agora, o resto da adoração dos Vedas não pode, é só os seres humanos. Na verdade, esse é o ponto todo dessa discussão. Tá? Então, nós temos agora o comentário do Bhagavata sobre este aforismo. Então, nós temos aqui 2 versos do 10º canto, o primeiro do capítulo 14, né? O 10º canto, o capítulo 14, ele vem no começo do volume 2, tá? Verso 14, tá? Aí ele nos fala assim, esse capítulo 14, ele trata sobre as orações que o Senhor Brahma apresenta a Krishna. Depois do Senhor Brahma ser frustrado na sua tentativa de roubar os vaqueirinhos e os bezerros de Krishna e manter escondido, e depois ele viu que Krishna não era apenas um menininho como ele pensava, ele era o Senhor Supremo, o Senhor Brahma vem e oferece preces. E aqui nós temos uma parte deste capítulo, né? É o verso número 23, tá? Então, esse verso 23, o Senhor Brahma está oferecendo essa prece que ele fala. Ekas tvamatma purusha purana satya swayam jyotirarantadyaha nityoksharo jasra sukho niranjana Purnadvayo Mukta
upadito mritaha. Sois a alma suprema única, a primordial personalidade suprema, a verdade absoluta, auto-manifesta, sem fim e sem início. Sois eterno e infalível, perfeito e completo, sem nenhum rival e livre de todas as designações materiais. Vossa felicidade jamais se pode obstruir, tampouco tendes conexão alguma com a contaminação material. Na realidade, sois o indestrutível néctar da imortalidade. Tá? E aí nós temos o próximo verso, que também é do 10º canto, mas é no 3º volume do 10º canto, já o capítulo 63. E o capítulo 63 trata sobre quando o Senhor Supremo lutou contra Banasura, um grande demônio. Okay? Então, este demônio que foi morto por Krishna, ele era um devoto de Shiva. Tá? Então, depois que Shiva estava matando o seu protetor, seu protegido, o Senhor Shiva vem e glorifica o Senhor Supremo. Tá? Então, o Senhor Shiva, ele fala, né? Sri Rudruvacha Tvam hi Brahma Paramam Jyoti Gudham Brahmani Vanmaye Yan Pashyantya Malatmana Akasham Iva Kevalam. Sri Rudra disse: só vós sois a verdade absoluta, a luz suprema, o mistério oculto na manifestação verbal do absoluto. Aqueles cujos corações são imaculados podem ver-vos, pois sois incontaminado como o céu. Então, com isso, nós temos ainda mais um sutra, tá? Então, dependendo... Só que aqui no nosso... Na edição da BBT, este aforismo constitui um adhikara na parte. Mas existem outras edições que não concordam com isso, dizem que eles... E você pode ver que, apesar dele estar aqui como Bhava Adhikara, não tem a articulação dos adhikara da afirmação, da negação. Ele, na verdade, faz parte do adhikara que nós estamos estudando, que é o adhikara no 7. Então, apesar de na edição aqui está colocado o tópico 8, não desconsidere isso. Esse aqui não é o tópico 8, ainda a parte é o último aforismo do adhikara que nós estamos estudando, que é o 33. Então, vamos lê-lo. Bhavantu Badarayanosti. Mas temos que entender que o verso anterior se apresentou um argumento de Jaimini, que é exatamente aquilo que foi contestado no Bhagavata, que o Jaimini e esses outros executores de rituais védicos, eles não conhecem a meta última, ou pelo menos não apresentam a meta última. Então, aqui vai colocar a afirmação de Vyasadeva, que é o autor do Vedanta Sutra. Badarayana, às vezes, é considerado um discípulo dele, ou então o próprio mestre falando através desse discípulo. Mas para Badarayana, Bhavantu Badarayanostihi, diz que os devatas são qualificados para essa meditação ou essa adoração porque realizam a meditação de uma certa maneira, de uma determinada maneira. Tá? Então, Baladeva vai nos explicar este verso também, ele dá um comentário longo, que vai encerrar o nosso adhikara. Tu indica uma refutação da dúvida. O senhor Badarayana considera que os devatas estão em uma postura bhavam para Madhuvidya, aquele sacrifício que foi falado nos aforismos anteriores, e outros tipos de adoração, porque os adityas, os vadas, que são diferentes tipos de devatas, não podem alcançar o Brahman depois de terem atingido uma forma similar de devata, adorando Brahman na forma de devata. Isto é adoração a Brahman como a causa e efeito. Tá? Então, aqui no nota de rodapé se explica: a adoração aos devatas é a adoração ao Brahman através de seus efeitos. A adoração ao Brahman
diretamente, que é Paramatma, super-alma no coração de todos os devatas, é a adoração de Brahman como a causa. Então, na verdade, por isso que se adora os semideuses, por estar se adorando indiretamente o Senhor através dele, mas ele é a causa do efeito. Então, você está adorando o efeito, por adorar o efeito, a causa também está sendo adorada. Mas a posição deles, por estarem recebendo a adoração, não diminui a posição de que eles têm que repassar essa adoração para o Senhor Supremo. É assim mesmo na vida espiritual. Por exemplo, um devoto, ele tem um mestre espiritual. O devoto adora o seu mestre espiritual. Ele oferece até os alimentos para o mestre espiritual, mas, na verdade, ele não está adorando o mestre espiritual como uma pessoa. Ele está adorando Krishna através do mestre espiritual. Por isso, o mestre espiritual, quando se oferece ao mestre espiritual com os mantras do Guru, ele repassa para Krishna, então chega a Krishna e depois volta. Então, é o mesmo princípio em relação à adoração aos deuses. Tá? É uma adoração, claro, é uma adoração que está ligada à existência material, é diferente da adoração mestre espiritual, que está ligada à vida espiritual, entendeu? Mas é o mesmo princípio de que, a última análise, Vishnu é Jagavai Vishnu, todo sacrifício ultimamente é para ele. Então, vamos continuar aqui. Tá. No momento presente, como Aditya, os deuses solares, né, e os Vasus, que são os deuses da atmosfera, eles adoram o Brahman como Aditya, como vaso, etc. E no próximo Kalpa, no próximo dia de Brahma, né, que vai feito uma nova criação, tornando-se Aditya e vaso novamente, adorando o Antaryami, a super-alma, né, de Aditya, do deus do sol. Como causa, eles se libertam. Não se deve pensar que as palavras Aditya, Vasu, etc., não significam Brahman, pois é dito na conclusão dessa sessão da Upanishad que Yaitam evam brahmopanishadam veda sakri diva haivasmai bhavati. Quem conhece essa Upanishad a respeito do Brahman tem um dia ininterrupto, o verso do Chandogya Upanishad. Tampouco se deve pensar que não faz sentido que os devatas desejem, através desse vidya, alcançar uma posição que eles já têm, pois é visto que pessoas que têm filhos desejam filhos na próxima vida também. E a adoração prescrita é realmente a adoração a Brahman. Que os devatas são qualificados para adorar o Brahman, em vez de adorar os devatas, Tadeva Jyoti Jyoti, é realmente descrito neste vidya. Outros textos, Shruti, também mostram que os devatas são qualificados para sacrifícios e adoração. Não é contrário a eles fazê-lo, uma vez que fazem isso pela ordem do Senhor, para dar o exemplo às pessoas comuns. Prajapatira kamayata prajayeti ete tagini hotram mithunam apashat tadudite surijuhot. E Prajapati desejou: eu criarei uma prole. Ele viu 2 sacrificadores. Quando o sol nasceu, ele realizou um sacrifício. São versos do Taittiriya Brahma. Deva vai satramatata. Os devas realizaram um sacrifício. Texto do Taittiriya Brahma. Se os devas toleram atrasos para muitos kalpas, enquanto praticam Madhuvidya, como descrito acima, como eles podem desejar a libertação, pois precisam desistir do gozo até por alcançar Satyaloka para obter a libertação. Isso é verdade, mas é preciso aceitar que esses candidatos, um tipo de devoto sanista, fixo, né, são possíveis porque as escrituras os descrevem e estão sob o controle de vários karmas. Então, esse Adhikarana mostra que os seres humanos descritos no Adhikarana anterior devem fazer um esforço melhor ainda, nesse caso, nesse mesmo Adhikarana. Fala sobre isso. Assim como os deuses, gente, adoram, ou seja,
Os humanos adoram os deuses, também deve ser adorado. Eu não entendi muito essa estimulação, mas tudo bem. Então, vamos ver agora quais os versos do Srimad Bhagavatam que completam o estudo da aula de hoje, né? Então, nós temos 2 versos aqui, de novo, do 10º canto, exatamente daquela parte que nós acabamos de ler, onde 10º canto 2, 10º canto 1, 10º canto, deixa eu parar o 10º canto, está aqui, 3. 10, 63, 43. Tá? Então, nós vamos mais para frente, 43, está aqui. De novo, aqui quando o Senhor Supremo sendo o ser humano, o ser humano, 43. Aham brahmata vibudha munaya shamalashaya sarvatmana prapanastvam matmanam prestaishvaram. Eu, o Senhor Brahma e outros semideuses e os sábios de mente pura rendemos-nos de todo o coração a vós, nosso mais querido eu e Senhor. Tva jagat stiti udayanta hetum samam prashantam suriratma daivang nanyam ekam jagaratma ketam pravapavargaya bhajama devam. Adoremos a vós, o Senhor Supremo, para nos libertarmos da vida material. Sois o mantenedor do universo e a causa de sua criação e extinção. Equilibrado e perfeitamente em paz, vós sois o verdadeiro amigo, eu e Senhor adorável. Sois único e inigualável, o abrigo de todos os mundos e de todas as almas. Então, acho que com isso nós chegamos no fim deste Adhikarana. Na aula seguinte, vamos pegar o Adhikarana 8. Tá? Então, com a palavra, os alunos, com suas dúvidas, suas complementações. Este Adhikarana, ele continuou a discussão que nós tivemos na aula passada, mas entrou em mais detalhes, entende? Então, eu, inclusive, reli alguns versos, por engano, né? Eu fui no comentário anterior e deu para nós revisarmos bem o da aula passada, que é o mesmo tema da aula de hoje. Então, as dúvidas que podem ter surgido. Luciano, quer fazer pergunta? O Lokanatha Dasa, Prabhu? Sim, Prabhu, quero fazer uma... Estou com uma dúvida aí. Uma dúvida assim, Prabhu. Até então, eu tenho assim como... Quem cria os semideuses é o Senhor Brahma, é isso? Mas nós temos que entender que quando nós falamos que Brahma cria, ele não cria, ele apenas roda um programa que já está pronto. Ele apenas manifesta o som védico. E ele é inspirado em como utilizar o som védico. Aí ele utiliza o som védico, ou seja, ele é apenas o mestre de obra da criação. Aquele que planeja, ele não planeja a criação. A criação é arquetípica, é eterna. O som védico é eterno nesse sentido. Tudo aquilo que é manifestado no som védico é uma realidade arquetípica que já existe eternamente. Então, agora, Brahma ele é inspirado, né? ele recebe a Shakti, Sthiti Shakti, a Shakti de criar. E, portanto, é dito que a criação de Brahma é chamado de Visarga. A criação dos 24 elementos materiais é chamado Sarga, que, na verdade, quem cria os elementos materiais é o Senhor Narayana, com o seu olhar. Tá? Ele fecunda a natureza material. Ainda não é Krishna. É Krishna, é o aspecto de Krishna. Narayana, o Mahavishnu, é dito que Krishna é o Anshi. Ele é a personalidade original da divindade que existe no mundo espiritual. E ele não tem... Você vai num lugar onde tem uma pessoa muito rica, aquela pessoa não faz o trabalho braçal, ele tem capataz, ele tem pessoas que fazem aquilo para eles. Prabhupada fala que quando Deus quer criar, quando Deus está trabalhando, criando, mantendo, dando a chakra, tudo isso, ele é Vishnu.
É a expansão de Krishna para criar. Paramatma é a expansão de Bhagavan. Krishna é Bhagavan. O Senhor pleno de todas as opulências, que nem mesmo Vishnu tem. São essas opulências de doçura que existem em Vrindavan. Agora, quando então, ele se expande, que é chamado o Chaturvyuha. Chaturvyuha são as 4 expansões. Então, Krishna se expande em Krishnaloka, em Balarama, que é o seu irmão. E aí, Balarama se expande em Shankarshana. E Shankarshana se expande em Pradyumna. E Pradyumna se expande em Aniruddha. Então, essas 4 expansões, ou seja, Krishna não se expande de nada. Entendeu? Essa é a diferença. Todas as outras formas de Deus são anchas, são expansões. Então, você vai até a origem de todas as expansões, isso é Krishna. Então, Krishna se expande em Balarama, e aí Balarama é o aspecto de Krishna. Balarama não é diferente de Krishna, mas é Krishna sendo Deus, mantendo o mundo. E aí Balarama se expande em Shankarshana, e Krishna se expande em Vasudeva. Tá? Mas Vasudeva, ele existe no mundo espiritual. E aí, para criar o mundo material, as 3 expansões de Shankarshana para Pradyumna, Aniruddha. Então, Shankarshana, ele é Mahavishnu. Tá? Ele é o Karonadokashai Vishnu. É a forma, a expansão de Deus, que deita no oceano causal, que é 1/4 da realidade, que é o oceano causal, onde a natureza material, a energia material está imanifesta, tá? E aí ele lança o seu olhar na natureza material e manifesta, assim como uma mulher virgem. A sua maternidade está em potencial. Então, a criação está em potencial no ventre causal da matéria. É o olhar de Vishnu, de Narayana, na verdade, Vishnu, fecunda a natureza. Esse olhar, ele se personifica em Shiva, tá? Porque Shiva é o olhar de Vishnu no ato da criação. E esse olhar é o tempo, que faz com que a matéria de manifesto comece a existir dentro da história. Aí ela começa a criar. Aí ele evolui. Então, depois que Mahavishnu cria, pelo seu olhar, todos os elementos, terra, fogo, todos os elementos materiais, esses elementos materiais se condensam e formam glóbulos ou ovos, não? E esses ovos são os diferentes universos. E aí Mahavishnu, ou Karanodakshai Vishnu, aquele Vishnu que está deitado no oceano de Karana, o Dakashaya, o Daka é deitado e o Shaya no oceano causal. Aí ele se expande no segundo Purusha. Aí ele entra dentro de cada um desses universos feitos dos 24 elementos materiais, e lá essa segunda forma é chamada Garbhodakashai Vishnu, o segundo Purusha. E é este Vishnu que deita dentro do universo, e do umbigo dele nasce uma flor de lótus, e dessa flor de lótus nasce Brahma. Então aí Brahma medita, e ele é inspirado por Vishnu com o conhecimento védico. E aí quando Brahma recebe o conhecimento védico, ele tem as sementes da criação. Aí ele manifesta todas as formas, os mundos, os seres, todas essas formas que já existem, elas são princípios arquetípicos. E aí o Vishnu se expande de novo e entra dentro de cada um dos átomos, de cada alma da criação. Então, são os 3 aspectos de Paramatma. A superalma de toda a criação material, que é Mahavishnu, a superalma de Brahma, que inspira ele para ele criar, e depois a superalma de todos os elementos materiais. Então, isso vem da expansão de Krishna. E este terceiro Vishnu, que entra em cada átomo, também cria um planeta dentro de cada universo, que é a estrela polar, né? E vive ali, e ele é a fonte das encarnações de Vishnu que vem para proteger o Dharma. Então, as encarnações de Vishnu são encarnações. Então, Krishna não tem nada a ver com. Krishna, a pessoa está. Prabhupada fala, quando Deus quer
trabalhar, ele é Vishnu. Ele se expande como Vishnu e cria o mundo, mantém o... Por isso que Paramatma é um aspecto pessoal de Deus em relação a esse mundo, para criar, manter e destruir esse mundo. Ele ou vem ou ele dota outros seres para fazer diferentes funções, como Brahma, como Shiva. Então, portanto, agora, Krishna curte. Krishna está lá executando seus passatempos, sua lila eterna com os associados, com os devotos liberados. Ele está associando com sua energia interna, que é o aspecto de serviço, de amor dele. Então, essa atividade de Krishna. Tá? Deu para entender a diferença? Sim, sim, Prabhu. Vou aproveitar a deixa, Prabhu, e também faz um tempo que eu queria perguntar. Por que cita-se, por que se diz que nos planetas Vaikunta, né, aqueles seres ali, Narayana, por que eles têm 4 braços, Prabhu? Primeiro de tudo, porque eles têm 4 braços. Nós não queremos, ou seja, nós não podemos conceber as formas deste mundo como sendo todos os modelos. Este mundo reflete um aspecto de uma realidade. Então, assim como a forma original de Deus não tem 4 braços, tem 2, que é Krishna. Krishna não tem 4 braços. Quem tem 4 braços é Vishnu. Um aspecto de Deus. Então, eu não quero dizer que representa apenas. Mas só representa, não existe. Claro que existe, essas formas são eternas, elas são reais. Nós podemos ver que pelos braços nós agimos, os limites de nossa ação. Deus, ele às vezes tem forma de Vishnu que não tem 4 braços, tem 10 braços. Entendeu? Deus pode ter quantos braços ele quiser, ele pode ter quantas cabeças ele quiser. Entendeu? Mas essas são as formas que são descritas nas Escrituras. E, portanto, não dá para entender por quê. Porque nós estamos utilizando o nosso conceito racional de entender as coisas baseado na realidade de tempo e espaço conhecido por nós. Agora, para entender uma realidade que está em outra dimensão de tempo e espaço, isso inclui entender as formas de Deus, nós não temos instrumento para isso. Então, e por isso eu nem ouso tentar explicar por que tem 4 braços. Porque tem 4 braços. Não posso... Sério. Tá certo. É a única maneira que nós podemos meditar nele, é como 4 braços. Essa é a forma da divindade. Às vezes a pessoa fala, existe um filósofo grego, Anaximandro, parece que ele diz que Deus tem uma forma... Nós imaginamos Deus como sendo humano, porque nós somos seres humanos. Se os cavalos adorassem Deus, para eles o Deus teria a forma de um cavalo. Sim, com certeza. Entende? Então, Anaximandro, parece que ele fala sobre isso. Agora, Anaximandro ia ficar de queixo caído quando visse que Deus não só tem forma humana, ele também tem forma de cavalo, forma de tartaruga, forma de javali, forma de meio leão, de meio homem, ele pode ter qualquer forma. Entende? Ou pode não ter forma nenhuma, como o Brahman. Primeiro de tudo, nós não podemos colocar limites em Deus. Nem o limite dele não poder ser alguma coisa, porque aquela coisa é limitada para nós. É por isso que muitas pessoas consideram que Deus não pode ter uma forma, senão ele seria limitado. Porque o nosso conceito de forma é de máscara, de uma máscara, de uma peça que limita. Mas Deus não, Deus tem forma ilimitada. Portanto, ele não está limitado às suas formas, porque as formas dele não são produtos dos gunas, dos modos da natureza material que limitam a alma. A alma, ela existe numa realidade que fora da dimensão de tempo e espaço. Entender o limite do tempo é fácil, agora entender o limite do espaço, um lugar onde não há limite do espaço, para nós é inconcebível. Mesmo para entender o tempo. Por exemplo, Santo Agostinho, um filósofo cristão, ele
tenta falar sobre o tempo, ele diz que o tempo não existe. O passado não existe, é apenas uma lembrança. O futuro também não existe, é apenas uma expectativa. E o presente também não existe, porque a partir do momento que você está nele, ele já é passado. E quando ele não chega, ele é futuro. Então, você nunca tem ele. Dá uma olhada como o conceito do tempo é limitado no passado, presente e futuro, é uma irrealidade. Agora, no plano espiritual, existe o tempo sempre presente, né, que é o sonho dos existencialistas, né? Os existencialistas aspiram por esse viver o aqui. Eu pergunto a você, Prabhu, você consegue ver o aqui agora, o tempo agora nesse segundinho aqui? Eu consigo ficar você consegue ficar na minha aula num presente? Só quando congelar a imagem aqui, Prabhu. Não fica. Você tá numa expectativa do que eu vou falar, estou no futuro. E eu já falei, eu mal terminei de falar, eu já não estou no presente, já sou passado. É incrível Porque, isso. você me ouve, porque eu estou no passado. Sim, é Então, verdade. é muito difícil nós termos conceitos deste mundo para entendermos a realidade espiritual. Nós temos que sair a nossa consciência, Yoga Chitta Vritti Nirodha, como Patanjali fala, alcançar esse estado de que os vritis, as coisas causadas pela matéria, parem de afetar a nossa consciência em estado puro, Shuddha Sattva, bondade puro, ela pode entender essa realidade. Mas enquanto não chegamos lá, nós podemos ter fé e aceitar assim a revelação védica com a esperança de que um dia eu vou poder ter aquela visão. Mas, enquanto isso, nós não temos a visão. A capacidade de nós lidarmos com essa realidade ainda é nossa fé. Sem a nossa fé, nós não vamos nos abrir para meditar nessa realidade que, pela graça dela, vem dentro dos nossos limites. Por isso que se medita no Senhor no tamanho de um polegar, nós meditamos nas deidades, porque, de outra forma, não podemos meditar em Deus. Deus entra dentro do nosso limite para ser objeto da nossa meditação e, portanto, nos purificar. Está claro? É por Mais isso alguém que pergunta aí? É por isso que Krishna é eternamente jovem, né, Prabhu? Nava de alva, né? Tá. Por isso é dito que quando Krishna veio, ele sempre parecia um rapazinho, um jovem adolescente. Entende? E não parecia que ele tinha... É dito que na adolescência, todo homem, toda mulher é bonito, não é verdade? E como Krishna, ele é o mais belo de todos, ele nunca se torna um velho, entende? Ele sempre está na idade de ser o bebezinho bonitinho, como nós adoramos agora nesse mês da Modara, aquela que derrete o coração das mães, não? Krishna também deu esse amor, mas depois ele é um menino que brinca com seus amigos, aquela idade da infância com os outros, e depois ele é um adolescente com as gopis, não? Quando Krishna estava com as gopis, ele não tinha mais que 8 anos. Mas daí, quando ele foi para Dwarka, se tornou rei, ele era adolescente ainda, e aí ele nunca envelheceu. Ele nunca parou de... Então, por Krishna, nunca... Ele não está sujeito. Ele estava nesse mundo e aceitou uma forma, como Krishna diz, Avajananti Man Mudha, Manunciando está no Machita. Os tolos, eles falham em me entender, porque eles pensam que eu assumi uma forma igual a deles. Eu que sou imutável, não nascido. Eles acham que a minha forma é igual a deles. Eles só têm uma forma que nós podemos ver, nos relacionar, porque ele considera os nossos limites. Agora, no mundo espiritual, a nossa forma espiritual é inconcebível aqui. Imagine uma forma que não está limitada nem no tempo e nem no espaço. Imagine você está fazendo todas as coisas em todos os momentos, na mesma hora. Não podemos conseguir. Tá bom?
Então, acho que, se ninguém tem mais pergunta,